Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje iremos abordar o tema sobre medidas de capacidade. Na matemática, ao trabalhar as medidas de capacidade, iremos abordar os temas que falam sobre os líquidos. E na matemática também, quando falamos sobre todos os tipos de medidas, nós falamos sobre medidas de massa, medidas de capacidade, medidas de tempo e também de comprimento. Se lembra que na aula de matemática de medidas de tempo, quando abordamos o tema sobre a construção do calendário e das horas? Exatamente, é uma das medidas de tempo que nós vamos ver hoje. Vamos seguir. Para o início da nossa aula, precisamos identificar lá nas aulas de ciência o que são elementos líquidos e o que são elementos sólidos. Veja no slide. Eu trouxe para vocês alguns elementos aqui que são líquidos e outros que são sólidos. Para a medida de capacidade, precisamos reconhecer aqueles que são somente líquidos. Então, observe bem. Nós temos aí o pão. Será que ele é um elemento líquido ou sólido? Vamos ver? Se eu retirei ele, ele é sólido. Vamos ver outro elemento. O queijo é um elemento sólido, então ele não entra nas medidas de capacidade. Outro elemento que nós podemos retirar aí é o bolo. O bolo também entra como medida de massa, não é uma medida de capacidade. E o outro elemento que nós vemos aqui no slide é a cenoura. A cenoura também é um elemento sólido. Então veja só, temos no slide somente elementos líquidos. O leite, a água mineral, sucos, o chá e também o azeite. Esses elementos, eles são medidos pela capacidade. Vamos ver o conceito do que significa medida de capacidade. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. E a principal unidade de medida de capacidade é o litro. Então veja só, nós temos no nosso cotidiano diferentes tipos de recipiente. E nele a gente pode colocar vários tipos de elementos que são líquidos. E dentro desse interior desse elemento, desse recipiente, nós podemos usar aqui como medida padrão o litro. O litro, ele é uma medida padrão para definir as medidas de capacidade. Vamos analisar um exemplo a seguir. Então eu tenho aqui o litro. Outra percepção que nós podemos tirar aqui desses elementos, dessa imagem, é que quanto maior for o recipiente, ele terá uma maior quantidade de volume, de líquido. Então nós temos a medida de capacidade padrão, que é o litro. Então, olhando aqui as imagens, nós vamos ter 2 litros e também teremos a imagem a seguir de 3 litros. E quando utilizamos unidades menores, nós vamos usar a unidade de mililitro. A gente conhece como ml. Essas siglas elas são importantes porque normalmente nas embalagens dos produtos que consumimos, que compramos, vem somente a sigla L de litro ou ml de mililitro. Então nós temos o seguinte, se eu vou utilizar unidades menores, verifique no slide. Nós teremos as capacidades menores, que é o 500 ml, ou a gente pode falar que é meio litro, e também teremos outras unidades menores, como 250 ml. E como vamos colocar aqui como uma regra básica, para que vocês possam entender melhor. Nós temos como regra básica, quando nós temos 1 litro, quando eu vou fazer a conversão, é a mesma coisa que eu tenho 1000 ml. Então, a regra básica é 1 litro é o mesmo que ter 1000 ml. Correto? Regra básica, 1 litro, 1000 ml. Então, vamos verificar aqui com essa informação. Se eu tenho 1 litro e é igual a 1000 ml, então vamos colocar aqui 1 litro, 1000 ml. Agora, 2 litros, eu posso dizer que dentro desse recipiente eu contém também 2000 ml.
No recipiente de 3 litros, podemos dizer que, além de 3 litros, ele contém dentro do recipiente 3.000 ml. Essa é a conversão de litro para mililitro, pois essas duas unidades são a que mais utilizamos dentro dos conteúdos do quarto ano. Mas também nós temos outras unidades e são necessárias que vocês conheçam elas. Dentro das unidades de capacidade, nós temos outras unidades. Então, o litro possui os seus submúltiplos. Quais são eles? Decilitro, com a sigla DL, centilitro, com a sigla CL, e mililitro, ML. E quais são os múltiplos? São o decalitro, com a sigla DAL, o hectolitro, com a sigla HL, e o quilolitro, com a sigla KL. Dentro dessas unidades, é bom que vocês conheçam, mas o mais importante para o nosso nível do quarto ano é conhecer o litro e o mililitro, que as atividades vêm com mais frequência para fazer as conversões. Então, no nosso cotidiano, nós usamos diversos elementos que são medidos pela capacidade. E lembre-se, ao analisar medidas de capacidade, estamos falando sobre elementos líquidos. São eles que vão fazer com que a gente acompanhe as medidas de capacidade. E eu trouxe para vocês alguns elementos que nós usamos no cotidiano, seja eles de caráter alimentício ou de higiene pessoal, para que vocês possam conhecer e tenham ideia de alguns produtos que são convertidos de litros para ml e outros elementos que são feitos, analisados somente com a sigla ml. Vamos ver? Observem na mesa então. Eu trouxe para vocês alguns elementos que usamos no nosso cotidiano, como litro de leite, materiais de limpeza, materiais que a gente pode usar também como óleo, perfume, óleo. Então, são todos produtos que são líquidos e eles são analisados pela sua capacidade, a medida de capacidade. Podemos também entender aqui que, independente ou não do formato do recipiente, ele pode conter também a mesma capacidade de um outro. Ou seja, eu posso ter um recipiente diferente de um e que cada um contém a capacidade de 1 litro. Veja bem, eu tenho aqui esse recipiente com a medida de capacidade de 3 litros. E se eu for converter ele para ml, eu tenho 3.000 ml. Então, ele tem a capacidade de 3 litros. Outro recipiente que nós temos aqui, utilizamos diariamente, é o leite. Ele tem 1 litro. E para fazer essa conversão, eu tenho o quê? 1.000 ml. Posso dizer que ele tem 1 litro de capacidade, como também 1.000 ml. Outro elemento que utilizamos diariamente é o detergente. Ele tem 500 ml, então é a medida menor de 1 litro. Então nós temos diversos elementos aqui que podem ser caracterizados como medidas de capacidade. O perfume, xarope, né? A próprio litro de água, as jarras, que também são medidas de capacidade. Então nós verificamos aqui alguns elementos que utilizamos no nosso cotidiano. Deixei por último o aerosol, né? Esses produtos que, igual, por exemplo, desodorante, creme de barbear, na parte do aerosol. Se você em casa tiver algum desodorante desse formato, né, de aerosol, o que você vai analisar? Ele tem a medida de capacidade ml e também tem a medida de capacidade em medidas de massa. Então ele possui duas medidas diferentes. Por que eu trouxe aqui para você essa informação? Porque, né, o Inmetro exige que, quando tem elementos diferentes em um produto, ele precisa conter as duas informações. E por que ele não tem somente o ml? Aqui vai usar a química, né, que dentro desse produto existem 2 elementos químicos que, ao agitar, nós vamos ter o vapor, que a gente consegue entender como outro elemento. Então, se você tiver em casa um desodorante, né, ou esse bom ar, ou inseticida, que são feitos de aerosol, vocês vão perceber que eles têm essas duas medidas de capacidade, tanto o ml ou também como medidas de massa. Então, verificando esses produtos, nós concluímos essa ideia de que temos elementos que são medidos em capacidade. Vamos agora analisar como fazemos a conversão
de uma unidade para a outra. Algumas atividades de medidas de capacidade, elas vão nos fazer essa conversão de uma unidade para a outra. Nos slides anteriores eu já mostrei para vocês quais são as unidades dos múltiplos e dos submúltiplos. Então vamos analisar aqui como é que nós fazemos essa conversão de uma unidade para a outra. A conversão das unidades de capacidade. Então nós temos então o litro como medida de capacidade padrão. E nós temos então os submúltiplos e também as unidades que são múltiplas. Então, olha o seguinte, pense, se eu tenho uma unidade de capacidade, 1 litro, uma quantidade, e eu vou fazer essa conversão, olha só como nós fazemos. Então, se eu vou fazer essa conversão de litro para decilitro, e o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar por 10. Se eu vou fazer a conversão de decilitro para centilitro, eu também vou multiplicar por 10. E se eu vou fazer centilitro para mililitro na conversão, eu também vou fazer a multiplicação por 10. Mas como nós utilizamos sempre o litro e o mililitro com mais frequência, o que nós podemos fazer então? Vamos fazer a conversão direta de litro para mililitro. O que nós devemos fazer então? Devemos multiplicar por 1000. Por quê? Analise aqui comigo. Se eu multiplicar 10 vezes 10, eu vou ter 100, e 100 vezes 10 eu vou ter 1000. Então eu faço essa conversão de litro para mililitro multiplicando por 1000. Agora, se eu quero fazer a conversão de litro para decalitro, eu vou dividir por 10. Se eu vou multiplicar para decalitro para hectolitro, eu também vou dividir por 10. E de hectolitro para quilolitro, eu também vou fazer a divisão por 10. E a conversão de litro para quilolitro, eu vou dividir por 1000. Então, essa aqui é uma tabelinha também que é básica, uma regra básica. Se você tem alguma dificuldade na hora desse processo, é só você recorrer a essa tabela que você vai fazer a conversão corretamente. Nós também podemos fazer o inverso, fazer de mililitro para centilitro, e agora é o que nós vamos ver. Então, fazendo essa conversão, no contrário, nós temos de mililitro para centilitro, eu vou agora dividir por 10. Centilitro para decilitro, vou dividir por 10. E de decilitro para litro, eu vou dividir por 10. Fazendo a conversão de mililitro para o litro, eu vou dividir por 1000. Agora, fazendo a conversão de quilolitro para hectolitro, eu vou multiplicar por 10. De hectolitro para decalitro, eu também multiplico por 10. E de decalitro para litro, eu vou multiplicar por 10. Fazendo a conversão de quilolitro para litro, eu vou multiplicar por 1000. Então, eu trouxe aqui 2 exercícios que nós podemos fazer na nossa prática para que a gente possa ampliar o conhecimento e treinar essa questão da conversão. Vamos analisar essa primeira situação, nessa situação problema. A medida de capacidade do recipiente abaixo é de 5 litros. Faça a conversão para descobrir quantos ml o recipiente comporta. Então, ele deu a medida de capacidade desse galão de água, que já é de 5 litros, e ele quer saber quantos mililitros possui, ou seja, cabe dentro desse recipiente. Então, qual que é a nossa regra? De litro para ml, eu tenho que fazer a multiplicação por 1000. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho já a medida de capacidade, que é de 5 litros. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar 5 vezes 1000, porque ele quer saber em ml. Então, vamos armar a operação. Eu tenho 1000 vezes 5. Nós vamos descobrir quantos ml cabem dentro desse galão de 5 litros. Então, multiplicando lá, lembra lá das propriedades da multiplicação. Multiplicando qualquer número por 0, nós teremos 0. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. E 5 vezes 1, 5. Então, nós descobrimos que
dentro da capacidade de 5 litros, ele suporta 5.000 ml. Então, nós resolvemos a situação. Ele queria saber quantos ml suportaria esse recipiente de 5 litros. Agora vamos analisar a segunda situação problema e nela a gente precisa de analisar outros detalhes que às vezes a gente passa despercebido na hora de ler a situação. Então, a primeira dica, leia a situação problema toda para depois você voltar resolvendo. Então, vamos lá. Júnior usou 1,5 litros de água para encher 6 copos. Qual é a capacidade de cada copo em mililitros? Então, analise só. O que é 1,5 litros? É o mesmo que se eu disser o seguinte. Nós já sabemos que aqui tem 1,5 litro. Então, é como se fosse assim, ó. 1 litro mais 500 ml. Só que ele quer o seguinte, nós temos aqui duas unidades de medida. Nós temos o litro e o mililitro. Ele quer saber em mililitro. Então, nós temos que fazer toda esta conversão para ml. Então, nós sabemos que para me mudar litro para mililitro, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, eu vou pegar aqui, vai ser o quê? 1.000 ml mais 500 ml. Agora, eu tenho as duas medidas de capacidades iguais. Agora, o que eu faço? Só somar. 1.000 e 500. 1.000 mais 500, então eu tenho 1.500 ml. Descobrimos, então, que dentro dessa garrafa de água tem 1.500 ml. Só que qual que é a situação problema? Ele quer saber que ao derramar essa água dentro de cada copo, quantos ml aqui tem dentro desse copo, de cada um desses? Então, o que nós devemos fazer? Quantos copos são? 6. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar 1.500 e dividir por 6. Vamos resolver aqui? 1.500 e dividir por 6. Lembrando também das propriedades da divisão. Ao dividir 1 por 6, eu tenho condição? Não, então eu vou pegar a força com 5. Então, ao multiplicar, qual número por 6 que vai aproximar de 15? O 2. 2 vezes 6, nós temos aqui 12. 15 menos 12, nós teremos 3. Vamos escorregar o zero, o primeiro zero. Ao multiplicar, qual número por 6 que nós vamos ter o resultado 30? O 5. Porque 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Nós vamos ter o outro zero. Na propriedade da multiplicação, multiplicando qualquer número por zero é zero. Então, 6 vezes 0 é 0. Descobrimos aqui, ó. Cada copo deste daqui contém 250 ml. Então, ao despejar 1,5 litro de água nesses 6 copos, cada copo aí contém 250 ml. Então, a prática desse exercício, ela tem que ser constante. Fazer a conversão, praticar de litro para ml, para que você consiga resolver as atividades. Como eu disse, se você tiver alguma dificuldade, recorra a esse vídeo, procure seu professor na plataforma, no chat. Não fique com dúvida, esclareça todas elas. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E também se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Um abraço e até a próxima aula.